eu responder, eu vou dar uma... Boa noite, a graça e a paz. Aqui eu sou o pastor Juliano, sou pastor conselheiro da Jubacad, e nós queremos conversar um pouquinho sobre esse tema que tem sido falado nas mídias e que nós acreditamos que a igreja precisa dar uma resposta bíblica para tudo isso que está acontecendo. Então, nós da Jubacad, a Juventude Batista, daqui da cidade de Campinas e região, nós convidamos o pastor Emerson para conversar um pouquinho com a gente sobre tudo o que está acontecendo, sobre essa manchete da morte daquele rapaz lá nos Estados Unidos. E, enfim, espero que esse bate-papo seja proveitoso, que vocês sejam abençoados com a palavra do Senhor, com a Bíblia, porque nosso objetivo principal aqui é exatamente isso, dar uma resposta bíblica que seja não só uma resposta para a igreja, mas uma resposta para o mundo. Beleza? Bom, então eu quero começar, pastor Emerson, conversando com você, fazendo a pergunta que é a que a gente mais está falando nesses últimos dias, essa semana. Foi uma grande tragédia, aquele policial matar aquele rapaz. E eu queria saber de você, como você viu a manchete e como que você enxerga também o fato do que aconteceu. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Emerson, da Igreja Batista Viva a Esperança, aqui no Jardim Eulina, em Campinas. Para mim é uma alegria poder participar com a Jubacad. E para mim foi um privilégio poder ser convidado para tratar de um assunto tão importante. O racismo e o evangelho é algo que eu creio que a igreja precisa se preocupar e dar uma resposta para a sociedade. Mas antes de responder, eu quero deixar bem claro que eu não quero minimizar a dor de ninguém, não quero ser simplista e dar uma solução mágica para uma situação tão difícil e tão cruel que tem acontecido não somente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Quero deixar claro que eu nunca sofri um racismo nesse nível, para que eu pudesse saber exatamente o que esse rapaz passou ali, o George Floyd. Eu nunca passei. Se eu falar o tipo de racismo que eu enfrento ou enfrentei, vai ser mimimi, comparado com o que essas pessoas têm sofrido. Então eu tive uma infância tranquila, eu tive uma juventude tranquila, muitos amigos, e como a gente falava um pouquinho antes, na nossa época a gente nem sabia o que é bullying. Acho que sofria bullying direto, mas era tão natural para a gente, os apelidos, as brincadeiras, que passavam desapercebidas. E a nossa infância, eu creio que foi muito saudável, porque acabou criando uma casca em nós. E talvez, eu quero deixar claro que dentro da minha casa, meus pais, e também dentro da minha casa hoje, eu e a minha esposa e meus filhos, esse nunca foi um assunto assim que veiculou dessa maneira. A gente nunca deu tanta importância, porque talvez a gente nunca tenha sofrido com uma situação como essa. Mas, na minha opinião, sobre a morte desse rapaz, o George Floyd, por um policial branco ali nos Estados Unidos, eu creio que, embora tenha sido algo trágico, triste, eu penso que isso tem tomado uma proporção muito grande por causa do contexto que a gente está vivendo. Estamos vivendo numa ausência de heróis, estamos vivendo também
uma ausência de causas que valem a pena ser encaradas. Então, com a morte desse rapaz, que eu creio que é algo terrível, algo cruel, algo que não deve acontecer, mas eu creio que isso também acontece muito mais do que a gente gostaria de concordar que acontece. Acontece direto. A diferença é que essa foi filmada e o contexto acabou inflamando mais ainda. Também a questão, pelo fato de ter sido um negro, morto por um policial branco, foi uma coisa que acabou estampando as manchetes e acabou virando protesto no mundo inteiro. E se fosse ao contrário, uma cidade onde a maioria fosse negra e um policial negro tivesse feito algo terrível como essa contra um branco, eu creio que talvez não teria tido a proporção que teve agora. Mas eu creio que principalmente a ausência de heróis e a ausência de uma causa que vale a pena a gente se apegar foi que causou essa tamanha proporção. Porque isso acontece nos Estados Unidos, aconteceu agora no Brasil com aquele garotinho que acabou caindo, que a patroa era branca e a empregada negra. Então, será que realmente ela colocou o garoto ali porque ele era negro, porque ele estava chorando e fazendo barulho e ela queria, talvez, privacidade? Então, assim, eu creio que sempre que a gente polariza, nós acabamos criando mais problemas do que resolvendo aqueles que a gente está em busca de solução. Então, eu vejo assim, aconteceu, não deve acontecer, mas o contexto serviu para inflamar e acontecer isso que está acontecendo no mundo por causa da morte daquele rapaz. O tema lá é vidas negras importam, mas eu creio que vidas importam, e não só negras. Qualquer tipo de vida, para Deus é importante. Você comentou aí, e é o que eu acredito também, essa parte de que o caso do George não foi a primeira e não vai ser a última, infelizmente, né? Porque isso já aconteceu várias vezes, né? Eu estava vindo para cá, ouvindo algumas reportagens relacionadas a isso, e uma pessoa citando vários casos em 2018, 2019, perto, tão trágicos quanto 2012, enfim. Se a gente for buscar na história aí, tem a impiedade do homem é muito forte, né? Só que uma coisa que, dentro do que você falou, que eu fiquei pensando aqui, a grande questão é que o racismo que existe, eu acho que a gente concorda nisso, ele, até uma frase que o Will Smith usou, né, o ator americano, o racismo sempre teve, só que agora está sendo filmado. Eu acredito que encaixa com isso que você falou. O fato da gente ter a tecnologia agora, tudo que acontece vira manchete, tudo que acontece vai para a internet. Então, coisas que sempre aconteceu e que nunca teve tamanha proporção, hoje acaba tomando uma proporção mundial, globalizada. Então, eu vejo que é importante, é significativo, mas eu acho que esse momento da pandemia, a gente preso dentro de casa e toda essa situação de angústia, de tensão, pode trabalhar, não pode, o desemprego, a fome vai chegar. Então, eu creio que explodiu exatamente por causa da pressão que a sociedade já estava vivendo por causa da pandemia. Então, só foi uma gota d'água e a maneira de se extravasar foi através dessas manifestações que estão acontecendo em todo o mundo. Beleza. O que eu acho importante o pastor Emerson comentar também bom, todo mundo está vendo, além de pastor, ele também é negro. E eu queria ouvir, pastor, dentro da sua história, você como pastor, um líder religioso, na sua vida, você comentou um pouquinho como você foi criado, né, com seus pais e como você cria seus filhos, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Se você teve, quais foram as experiências que você teve relacionadas ao racismo, como pastor, como, sei lá, trabalhando em alguma empresa, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente.
Eu creio assim que eu nunca me senti vítima de racismo, embora sempre fui vítima de brincadeiras e alvos de apelidos, alvos de chacotas, mas sempre assim de pessoas que eu amava e que eu tenho plena convicção de que me amavam também. E que eu nunca vi maldade nessas brincadeiras. Então você faz uma separação entre o racismo e as brincadeiras. Certamente. Sim. Como eu falei, hoje a gente vive num contexto que eu não posso olhar para um rapaz e se eu olhar estranho para ele, ele já quer saber porque que eu estou olhando para ele. Então eu vejo assim, eu sempre tive muitos apelidos, mas como eu nunca liguei, sempre tratei isso de maneira bem simples, bem natural, bem madura, então eu creio que os apelidos nunca pegavam e sempre eles eram mudados, mas eu nunca tive problema. Eu não vejo que enfrentei racismo no colégio, não lembro, até porque colocavam um apelido em mim, eu colocava neles também. Então, certamente se tivesse te machucado, magoado de alguma forma, você lembraria, né? eu lembraria. Então eu não lembro no colégio, não lembro, eu trabalhei na Nestlé, trabalhei na Cutrale, trabalhei em outras empresas, não lembro de ter uma situação que eu fiquei constrangido ou que me constrangeram por causa de algo que falaram, não lembro. E como crente também na igreja, não lembro de ter enfrentado situações por causa de racismo. Como pastor, enfrento situações difíceis, como qualquer pastor enfrenta, talvez até mesmo perseguição, mas não por causa da cor, mas talvez por causa de decisões que a gente toma, que agrada a um, não agrada ao outro, mas racismo mesmo eu não lembro de ter sofrido. Eu sofri racismo uma vez, mas para mim foi indiferente. Eu em pé no ônibus e dois jovens sentados na minha frente, e um virou para o outro e falou, eu não gosto de preto. Eu simplesmente continuei ali, como se nada tivesse acontecendo. Chegou o meu ponto, eu desci, eles ficaram ali com cara de tacho, como se a bomba não funcionou, sabe? Tacaram a bomba, mas não funcionou. Então, eu nunca liguei para essas coisas. Então, eu creio assim, eu e meus familiares, a minha esposa e meus filhos, a gente sempre soube trabalhar de maneira tranquila com isso. Meus filhos também, eu creio que eles não têm problema com isso, eles vão para qualquer lugar, frequentam qualquer casa, nós nunca tivemos problemas. É bom falar que você tem 3 filhos, né, pastor? Isso. Todos homens, né? 3 meninos, um de 18, um de 14 e um de 12 anos. O de 18 anos, o Davi, acabou de entrar na Unicamp. Ele cortou o cabelo agora, mas ele tinha um cabelão Black Power, assim, que né, todo mundo falava dele, e ele não estava nem aí. Ele vivia daquela forma, eu também, mesmo careca e ele com aquele cabelão, a gente nunca teve problema, sempre tratamos de maneira natural, foi uma escolha dele, como foi a escolha dele também agora tirar o cabelo, e todo mundo estranhou, porque já ninguém via ele sem o cabelo, sempre com o cabelo. Né? Mas a gente nunca teve problema, isso nunca foi dificuldade em casa. A dificuldade que eu enfrentei foi ao contrário. Por exemplo, assim, alguns amigos afrodescendentes me convidaram para participar de movimentos que defendem as minorias negras. E eu disse para eles que eu não via isso como uma saída para resolver o problema das minorias. Que eu não acredito que algo para-eclesiástico vai resolver o problema do mundo. Mas eu creio que isso a gente pode conversar na próxima pergunta. Sim, até vou emendar a pergunta, porque eu acredito, eu também tenho uma visão para a solução desse problema, mas eu queria que você comentasse qual seria então, biblicamente, a resposta, a solução, se é que existe solução, o que a Bíblia fala sobre o racismo, e eu te conheço, sei que você tem bastante conhecimento bíblico para poder falar, então eu queria te ouvir um pouquinho nisso. Então, qual a solução bíblica para o racismo? Primeiro, quando a gente olha para as Escrituras, eu não tenho esperança de que o mundo vá melhorar. Tem gente que acredita que aqui vai virar um mar de rosas e que um dia todos nós vamos andar abraçados e vamos sair aí na rua sem problema, sem dificuldade alguma. Eu não tenho essa visão. Quando a gente olha para as Escrituras, principalmente ali para a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, saiba disto,
nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, quando Paulo fala a respeito dos últimos tempos, e eu creio que a gente tem, pelas coisas que têm acontecido, nós estamos caminhando para os últimos tempos, e eu vejo assim que a visão que a Bíblia dá é que a coisa vai piorar, não vai melhorar. Paulo também, ou melhor, João diz ali na sua primeira carta, versos 5:19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, eu não vejo como a gente enfrentar o racismo, eu não vejo como a gente enfrentar essa situação de outra forma, senão através da pregação do Evangelho. O racismo nada mais é do que um pecado. É um pecado que, infelizmente, ele se apresenta, às vezes, com preconceito, com julgamentos, com critérios errados. Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas e diz que nós erramos quando julgamos com critérios errados. As pessoas têm usado o racismo para condenar pessoas e para rotular pessoas por causa da cor da pele, por causa do salário que ela tem, por causa da região geográfica que ela mora, por causa do tipo de música que ela usa, por causa do tipo de cabelo, por causa do tipo de roupa, por causa do linguajar. E as pessoas acabam sendo rotuladas e sendo julgadas e elas recebem preconceito por causa de critérios errados. E isso a Bíblia condena. Então o racismo nada mais é do que um pecado. Assim como roubar, assim como matar. A diferença é que o racismo atinge uma proporção de pessoas muito maior com um ato só. O ato que aconteceu contra o Floyd, o mundo se revoltou. A sensação que eu tenho é que todos os negros do mundo inteiro se viram no George ali. Sim. Numa linguagem simbólica, eles foram sufocados também por aquilo. Então, a reação tem muito a ver com isso, né? Eles foram solidários, né? Como se estivessem sofrendo as dores da família do Floyd. E eu creio que é legítimo. Mas como eu penso, o racismo é apenas mais um pecado. A diferença é que atinge um grupo maior de pessoas com um só ato. E quando eu roubo uma farmácia ali na esquina, talvez só o dono da farmácia seja prejudicado. E se não estiver filmando, ninguém vê. O George, ele foi filmado por um ato cruel, por uma morte que a gente realmente deve lutar, condenar e buscar justiça. Mas, assim, a forma para encontrar a justiça, o equilíbrio e resolver o problema do racismo no mundo não é através de movimentações como nós temos visto, porque essas movimentações são importantes. Estão falando contra, estão apontando, estão acusando, mas elas não transformam o coração. Elas podem mudar o comportamento de uma região por um pouco de tempo, mas o coração de quem fez continua igual. Então esses movimentos, eles têm um papel importante na denúncia, mas não necessariamente conseguem trazer uma solução de verdade, né? Uma solução como a Bíblia nos ensina, o poder do Evangelho quando transforma o coração do homem. Isso, eu creio que a única força existente no universo capaz de constranger o coração humano à mudança é a graça de Deus que está exposta no Evangelho de Jesus Cristo. Então, se há um movimento para se pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível, o maior número de pessoas vai se converter e essas pessoas, sobre a ação da graça de Deus, elas vão deixar de ser o que eram. E uma das coisas que a gente espera é que elas passem a amar
o seu semelhante, embora com uma pele de uma cor diferente, mas a Bíblia é muito clara quando diz que nós viemos todos da mesma pessoa. Todos nós viemos de Adão. E sendo que viemos de Adão, nós temos todos o mesmo pai e nós somos da mesma família. Portanto, eu creio assim que eu criar um movimento para constranger a sociedade à mudança, a parte do Evangelho, eu creio que é impossível. Só o Evangelho pode mudar a pessoa, só o Evangelho pode mudar a sociedade, só o Evangelho pode mudar o coração. Eu posso constranger, igual com esses movimentos, pessoas a ficarem dentro de casa e por um pouco de tempo não falar sobre racismo. Mas o coração continua racista. O Evangelho é capaz de transformar uma pessoa racista em alguém totalmente amoroso para com a pessoa da outra pele. Amém. A Bíblia responde, graças a Deus por isso. Mas, pastor, a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Eu vou ler uma delas. Diz assim, na segunda pergunta, você falou bastante sobre o fato de você não ter sentido, pelo menos, o racismo. Pode ser que tenha sofrido, mas não foi atingido. Até pela sua criação, enfim. Você acredita hoje que aumentou a consciência em relação ao racismo ou aumentou a fragilidade do ser humano em si e ele se tornar, por causa dessa fragilidade, um pouco mais sensível àquilo que as outras pessoas falam? Como que você enxerga isso? Eu acho que aumentou a exposição na mídia, por causa da facilidade que a gente tem de captar imagens. Então, assim, aconteceu lá nos Estados Unidos, em questão de minutos, a gente já sabia o que tinha acontecido. Então, tanto aumentou a capacidade da divulgação do racismo, como também tem aumentado a sensibilidade de pessoas em relação a isso. Então, as pessoas estão mais sensíveis e, de certa forma, mais intolerantes com aqueles que são racistas, mas a dificuldade é que os intolerantes, eles estão pagando com a mesma moeda. Entendeu? Por isso que eu creio que só o Evangelho pode resolver. Por quê? Porque o Evangelho vai levar ao âmago do problema, que é o pecado, é o coração corrupto, é o coração degenerado. E o Evangelho pode trazer o coração e o problema ao ponto correto, que é a paz. Quando a gente vai lá para Efésios, olha que texto interessante de Efésios, quando diz assim a respeito da nova humanidade que Deus quer criar entre nós. E ele fala assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por natureza e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, a inimizade ferrenha que tinha entre judeus e gentios, Deus resolveu por meio da cruz. Pegou gentios e pegou judeus e colocou ambos debaixo da cruz, fazendo parte da mesma família. E hoje o Evangelho pode fazer o mesmo na nossa sociedade. Pegar negros, pegar brancos, pegar japoneses, índios, não importa qual a raça, a descendência, qual a criação, localidade geográfica, e colocar todos debaixo da cruz, formando uma única família com um único Pai, que é Deus. Amém. Amém. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é sobre as manifestações que tivemos na década de 60, com Martin Luther King, que, na minha visão, pelo menos, é o maior símbolo de luta.
Até fiz uma brincadeira. A brincadeira não, eu assisto muito desenho. E um dos desenhos que eu assisti muito e li gibi é dos X-Men. E os X-Men é uma figura de linguagem de preconceito, né? Os mutantes não ser aceitos, né? Então, eles fazem várias aplicações com esse desenho. E o professor Xavier, ele é o cara que quer seguir com uma recomendação, uma manifestação pacífica. E o Magneto, que é o opositor dele, os dois pensam igual, mas o modo de trabalhar é diferente. E o Magneto, ele acredita que atos violentos, de força, iam mostrar que os mutantes teriam mais superioridade em relação aos humanos. Mal comparando, né, eu gosto de pensar nisso com o Martin Luther King e o Malcolm X. O Malcolm X, ele também lutava pela causa contra o racismo, só que ele era um cara que agia com muita violência. O Martin Luther King, a grande marca dele, e por isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é o pacifismo. Até porque ele, um pastor batista, acreditava no Evangelho, então ele agiu dessa forma. Então, eu queria até ampliar essa pergunta, por quê? Porque as manifestações precisam ser de justiça, mas não podem estar camufladas de vingança. Eu acho que você até comentou um pouquinho antes, passou por esse tema aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. A grande dificuldade dos movimentos e dessas manifestações é que elas nunca buscam o equilíbrio. Na maioria das vezes, elas estão buscando a paga daquilo que foi feito. Então, eu creio assim, Romanos capítulo 12 diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sim. Eu creio que podemos fazer manifestações pacíficas. A grande dificuldade é que quando eu estou sozinho, eu tenho um pensamento. Mas quando eu tenho mais 10 comigo, eu ganho força. Eu ganho coragem, eu viro um monstro. E aí, às vezes, eu faço coisas quando eu estou no meio da massa que talvez eu não faria quando estou sozinho. Então, eu creio assim, os movimentos, eles são legítimos, mas eles devem ser guiados por princípios que não podem ser quebrados. A partir do momento que você está lutando contra a violência, e você faz violência para conquistar a paz, a violência nunca vai conquistar a paz. A única forma de ter paz é quando um dos lados cede à violência e busca paz. E eu creio que Jesus foi dessa forma. Ele nunca revidou. Ele nunca se importou com o que fizeram com ele. E ele disse até que perdoa para aqueles que estavam cravando ele na cruz. E enquanto a gente não entender que o policial lá, ele é carente da graça e da misericórdia de Deus, e que se o Evangelho atingir aquele coração e transformá-lo, temos plena convicção de que ele vai pedir perdão para a família, vai pedir perdão por aquilo que ele fez. Mas, de forma alguma, um movimento vai constrangê-lo a pedir um perdão de coração. Ele pode até falar que está arrependido, ele pode até falar que pedir perdão, mas porque ele foi constrangido pela força. Mas ele não vai ser capaz de amar um negro por causa de um movimento, exceto se for o movimento que o Evangelho da graça de Deus produz em todo mundo, transformando corações e não somente comportamento. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui, pastor. Você comentou que racismo é um pecado, e fato, realmente é um pecado. Só que uma das pessoas que perguntaram, disseram que sente que no púlpito é pouco pregado contra esse pecado. Você tem essa percepção também? Como você enxerga isso? Eu creio que assim, eu nunca falei sobre racismo, eu nunca tive uma necessidade de pregar sobre isso, como eu disse, eu nunca senti, eu nunca vi isso na igreja. Mas assim, quando
a gente fala sobre o racismo, talvez a gente não fale a palavra racismo, mas os princípios que geram os relacionamentos, que eu creio que deve reger o relacionamento entre pessoas de etnias diferentes, são pregados. Quando a gente fala a respeito do amor, quando a gente fala de comunhão do também. respeito, da comunhão, não fazer acepção de pessoas, nós, de certa maneira, estamos pregando contra o racismo. Sim, verdade. Porque lembra que eu disse assim, que eu já preguei sobre Tiago e preguei a respeito de a gente julgar com critérios errados. Então, quando eu trato a pessoa de acordo com aquilo que ela apresenta por causa da cor da sua pele, eu estou usando critérios errados. E quando eu preguei Tiago e disse que a gente não pode fazer acepção de pessoas, ou seja, indo com a cara de um ou com a cara de outro por causa de algo que ela nos apresenta, sem ver o caráter, nós estamos fazendo acepção de pessoas. E quando eu prego esse princípio que eu não posso julgar por causa da cor da pele, ou por causa do trabalho, ou por causa da moradia, mas sim por causa do seu caráter, eu estou pregando, de certa maneira, contra o racismo. Verdade. Então, sempre que pregamos algo que fala de amor, de comunhão, de tratar as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado, eu creio que um princípio atinge, de certa forma, o racismo. Mal comparando, né? É como se a gente falasse sobre imoralidade sexual. A gente fala de uma forma geral, só que existem várias formas de cometer uma imoralidade sexual, diversas, né? O coração pecaminoso do homem é capaz de produzir inúmeras formas de pecar. Então, quando a gente fala de olhar para a pessoa e ter um preconceito, isso pode ser também, pode acontecer de várias formas. A cor, a classe social, a roupa, enfim, diversas coisas. Eu acho que é mais ou menos esse caminho aí. O texto que eu li de Efésios capítulo 2, de 11 a 18, que fala que de gentios e judeus, Deus fez um único povo, pode se aplicar, o princípio é o mesmo, de gentios e judeus. Verdade. E um outro texto que eu já preguei, Colossenses 3:11, diz assim, nessa nova vida, né, em Cristo, diz assim, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui poderia, se fosse escrito hoje, poderia estar escrito, não há branco, não há negro, não há japonês, não há índio. Poderia estar escrito aqui, mas ele foi escrito numa época que a grande luta era judeus e gentios. Hoje poderia perfeitamente. O princípio atrás desse versículo pode se aplicar hoje a essa luta racial que está acontecendo. Legal. Bom, a gente já está caminhando para o final. Eu acredito que você que está assistindo a gente, espero que você compreenda que a nossa intenção aqui foi mostrar na Bíblia. Foi tudo que o pastor Emerson disse, foi tentar dar uma palavra de, primeiro, pacífica, segundo, que gere edificação, crescimento espiritual e também um entendimento de que, obviamente, o racismo é um pecado, né? Não tem como discutir isso. E eu quero agradecer, pastor, a sua presença, você vai poder falar, já te passo a palavra, só que eu quero convidar você que está assistindo a gente, para o próximo sábado, 8 horas, nós teremos aqui o pastor Pedrosa, que é um policial, pastor e policial, e ele também vai conversar com a gente, vai ser a pessoa que vai falar do outro lado, né, e eu quero convidar vocês para isso. Pastor, pode falar. Só concluindo, eu creio assim, que a solução não só para o pecado do racismo, como para qualquer outro pecado que a gente vê na nossa sociedade, é o Evangelho. E eu prefiro muito mais implantar uma nova igreja do que criar um movimento para-eclesiástico, porque o movimento para-eclesiástico vai mudar comportamento. Essa nova igreja vai mudar corações. E quando eu vejo ali quando a gente olha ali no Evangelho de Mateus, e a gente vê o grupo dos 12 que Jesus uniu ao redor dele, e quando eu olho para dois personagens ali, eu fico encantado com o poder do Evangelho.
A gente vê ali Mateus, o publicano. Então, se você for lá para Mateus capítulo 10, verso 2 e 4, você vai ver que quando está falando os 12, ele fala assim, que chamou Mateus, o publicano. O publicano, ele era a pessoa mais odiada pelo judeu. Ele era alguém recrutado do povo judeu pelos romanos para tirar impostos dos judeus e entregar para os romanos, mas ele ainda roubava dos seus compatriotas. Verdade. E ali, nesse mesmo colegiado, tinha Simão o Zelote. O Zelote, está escrito ali, ele era o radical dos fariseus. E ele queria libertar o povo de Israel na base da faca, na base da espada. Ele queria, a todo custo, libertar Israel da mão dos romanos. E Deus pega Simão o Zelote e Mateus o publicano, inimigos ferrenhos, e colocam os dois para defender uma causa maior, que era o Evangelho. E Deus pode fazer isso com a gente hoje. Verdade. Pegar brancos e negros, ao invés de ficar defendendo movimentos raciais, defendermos o Evangelho, que é a solução para o nosso mundo. E os movimentos raciais, ou das minorias, eles vão ter efeitos poucos duradouros. O Evangelho, eterno. Eterno. Perfeito. Deus abençoe, prazer estar com vocês aí. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, pastor Emerson. Agradeço a você que nos ouviu. Espero que você tenha sido abençoado com essas palavras. E eu aguardo vocês na próxima semana, sábado que vem às 8 horas. Deus abençoe a todos.